Olá, muito boa noite! Hoje é sexta-feira. Aqui Luciano Araújo para mais um estudo espiritualista. Hoje sexta, dia 18 de outubro de 2024. Hoje a gente vai falar aqui sobre como identificar um obsessor. Vamos falar um pouco sobre obsessão, que é um tema fascinante e, ao mesmo tempo, nos surpreende da nossa responsabilidade em relação aos nossos atos. Vou compartilhar com você aqui a apostila para a gente começar o estudo de hoje, que o estudo de hoje está muito legal. Esse nosso bate-papo de hoje, ele é com base no livro Quem Tem Medo da Obsessão, de Richard Simonetti, da SEAC Editora. E a gente vai falar especificamente do capítulo 1 deste livro. É um livro assim muito bacana, um livro muito fácil, e para quem já leu livros do Richard Simonetti, sabe assim, a didática dele é bem bacana. Ele fala de uma forma bem humorada e que tem bastante, obviamente, bastante conhecimento, mas dá para a gente compreender muitas coisas, tem muito ensinamento, né? O Richard Simonetti já é desencarnado, mas deixou assim muitos ensinamentos, muitos conhecimentos para a gente. No primeiro capítulo deste livro, Quem Tem Medo da Obsessão, Richard Simonetti, ele traz no capítulo o título A Presença da Nuvem. Deixa eu compartilhar aqui o slide. A Presença da Nuvem. Então vamos lá. Causa estranheza àqueles que não estão familiarizados com a doutrina espírita a questão número 459 de O Livro dos Espíritos, com a seguinte questão. O Allan Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Allan Kardec queria saber se essa questão da espiritualidade, se há uma interferência do mundo espiritual na vida de nós vivos, né? E os espíritos respondem uma pergunta muito preocupante. Respondem de forma bem preocupante. Muito mais do que imaginas, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, com base nessa resposta, nós viveríamos rodeados de tantos espíritos dotados de poderes que os habilitam a condicionar o nosso comportamento? É a dúvida aqui. O que você acha perante essa pergunta? Eu confesso a você que quando a gente lê esse trecho e medita, muitas coisas passam pela nossa cabeça, inclusive a de que nós não somos donos da nossa vontade. Aí existem alguns pontos, né? Existem alguns detalhes que a gente tem que observar nisso tudo. Primeiro de tudo, a espiritualidade, vamos considerar aqui dois ângulos. A espiritualidade, quando eu falo positiva e negativa, não quer dizer diretamente a espiritualidade da luz e a espiritualidade das sombras. Existem dois padrões de comportamento muito comum para que a gente possa compreender esse princípio da interferência da espiritualidade em nossa vida, com base na resposta no Livro dos Espíritos, de que os espíritos influem em nosso pensamento a ponto de que eles nos dirigem. Quando há a espiritualidade da luz, nossos amigos espirituais voltados para a luz, né, com comprometimento com o bem, com a nossa evolução, eles nunca vão nos impor nada, eles nos expõem. Já a espiritualidade das sombras, eles impõem, mas guardando algumas proporções. Sempre, por mais que essa imposição seja até arbitrária, em nenhum momento os espíritos das sombras, eles vão dominar a nossa mente, a nossa vida, os nossos atos, se eles não tiverem oportunidades para agir. E aí que entra a diferença. Porque quando a gente tem acesso a essa pergunta,
surgem diversas possibilidades. Então quer dizer que nós somos marionetes da espiritualidade? Sim e não. Ou seja, é aquela frase do diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E a gente pode inverter, diga-me quem és e eu te direi com quem você está andando. Então, se a gente ver as companhias que nos rodeiam, a gente olhar, analisar essa verdade, agora por que Deus permite? Por que Deus permite que nós vivamos rodeados de espíritos? Isso aí é a consequência da nossa própria vibração energética e espiritual. É a lei do merecimento, é a lei da atração e repulsão. Ou seja, se nós trouxermos para a nossa realidade física, tem um livro, eu não me lembro o nome, mas um livro assim, muito legal de desenvolvimento pessoal, que diz o seguinte, que nós somos a realidade das 5 pessoas que estão à nossa volta. Vamos trazer primeiro aqui para o âmbito físico. Se eu tenho uma vida profissional, financeira, uma vida familiar, o que eu sou, a minha identidade, ela é a realidade das 5 pessoas, eu sou aquilo que eu trago como realidade para mim das 5 pessoas mais próximas que eu convivo diariamente. Isso aí é real. Isso aí é um fato, trazendo para a nossa realidade física. Então, ampliando tudo isso para a nossa realidade espiritual, qual é a realidade espiritual que nós vemos? De acordo com o nosso padrão de pensamento predominante na nossa vida. Algumas pessoas falam sobre alguns fenômenos anímicos que algumas pessoas têm o dom, algumas pessoas falam como dons, né? Da clarividência, por exemplo, né? Eu tenho muito medo de ser clarividente porque senão vou ver espíritos. Na verdade, você não vai ver ou aproximar espíritos porque você se tornou clarividente. Apenas você vai ver aquilo que já existia na sua vida. Você vai ver uma realidade mais ampla e esse medo, muitas vezes, ele só reacende em nós uma falta de responsabilidade que muitas vezes a gente busca. A gente não quer ter a responsabilidade de, tipo assim, eu não quero ver a realidade à minha volta. Para mim, do jeito que tá bom. E quando a gente começa a ver aquilo que nós já trazemos como identidade, com base nos nossos comportamentos, é como se nós tomássemos um choque de realidade. Então, vamos deixar do jeito que tá bom, não sabendo a nossa realidade. Vamos continuando aqui então, nesse capítulo do livro Quem Tem Medo da Obsessão. Pois é exatamente o que ocorre. Richard Simonetti diz em relação à resposta dos espíritos de que nós vivemos rodeados de tantos espíritos a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. E Richard Simonetti continua, não se trata de mera especulação, muito menos de invencionice. Sobretudo, não é novidade. Desde as culturas mais remotas, vemos gente às voltas com influências espirituais. Disso nos dá conta o folclore de todas as culturas. A riquíssima mitologia grega, povoada de deuses passionais, que convivem com os homens, interferindo frequentemente nos destinos humanos, é exemplo típico. Então aqui não está falando diretamente de obsessores. O nome do livro é Quem Tem Medo da Obsessão. Mas está falando aqui de uma forma geral desse intercâmbio da espiritualidade com nós encarnados, que não é de agora. E não é o foco principal aqui, não é apenas o intercâmbio no sentido da influência, mas assim, até da interferência de modo coletiva na humanidade. Então, por exemplo, se a gente buscar na história, existem as próprias culturas. Eu não sei se eu estou me antecipando, se de repente aqui nesse capítulo já tem algo falando aqui, mas a própria cultura da humanidade, né? Os povoados em que existia alguém que o conhecimento é algo hoje que se tornou amplamente democratizado. Só que nem sempre foi assim. Então, antigamente, nos povoados, antigamente a própria cultura que se tinha, o conhecimento era algo muito privilegiado, era algo muito elitizado, e existiam nos povos
numa determinada comunidade alguém que teria um privilégio ou um contato com espíritos superiores, com a divindade, com os seres, né? E isso começou a ser utilizado de uma forma até estratégica para que se houvesse um domínio maior sobre uma população, então incutindo medo. E aí, a partir daí, diversas ramificações, sempre tendo como base a interferência da espiritualidade no mundo material. Ok? Mas agora vamos voltando aqui falando sobre a questão da própria interferência pessoal, da interferência individual. Os textos evangélicos revelam que Jesus conversava frequentemente com os espíritos, afastando-os, chamados impuros de suas vítimas. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Esta é a reclamação de um perseguidor espiritual antes de ser afastado de sua vítima, conforme relata em Lucas capítulo 14, versículos 31 a 37. E comenta o evangelista: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Os apóstolos, as pessoas em volta, ficavam admiradas com o poder de autoridade que Jesus tinha sobre os espíritos. E muitas vezes os próprios discípulos tentavam fazer alguns trabalhos no sentido de hoje, né? A gente vê que esse trabalho tem outros nomes dentro da doutrina espírita, por exemplo, a desobsessão, enfim. E os apóstolos tentavam muitas vezes ordenar que esses espíritos deixassem em paz algumas pessoas que eram perturbadas, obsidiadas, e eles não conseguiam, e eles viam a autoridade com que Jesus comandava, com que Jesus ele utilizava durante as suas abordagens. Na primitiva comunidade cristã, os discípulos de Jesus realizavam um idêntico trabalho de que nos dá conta o capítulo 5, versículo 16 do livro Atos dos Apóstolos. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. A dúvida quanto a essa influência nasce da errônea concepção de que o mundo espiritual, a morada dos espíritos, está situada em região distante da Terra e inacessível às cogitações humanas, quando ele é tão somente uma projeção do plano físico. Começa exatamente onde estamos. E a partir daí isso aumenta a nossa responsabilidade do orai e vigiai, não é? Assim permanecem junto de nós aqueles que, libertando-se da carne pelo fenômeno da morte, permanecem presos aos interesses do imediatismo terrestre. Olha só que interessante. Aqueles que, libertando-se da carne pelo fenômeno da morte, permanecem presos aos interesses do imediatismo terrestre. Ou seja, a morte, o desencarne, ela não muda nenhum comportamento, não transforma nenhum santo em demônio, nem nenhum demônio em santo. Não aniquila nenhum vício, não aniquila nenhuma virtude e tampouco ela nos tira a realidade daquilo que nós já somos. E muitos poucos temos a destreza e o privilégio de estarmos preparados para deixar esse mundo e chegarmos no plano espiritual mais preparados. E essa realidade desse intercâmbio reforça sempre essa vigilância que nós temos que ter dos nossos comportamentos e indo muito além do que aquela frase que mencionei com você no início, né, do livro, de que nós somos a realidade das 5 pessoas mais próximas que convivemos. E aí podemos inverter.
do diga-me com quem andas, que te direi quem és. Diga que quem és, e eu te direi com quem você anda. Não há necessidade de você ir a nenhum clarividente para saber se você está ou não rodeado de espíritos e quais as classes desses espíritos estão mais próximas a você. Basta simplesmente você me falar 3 coisas aqui. Quais são os pensamentos predominantes do seu dia a dia? São pensamentos de otimismo, de alegria, são pensamentos de reclamação, de auto-vitimismo, de culpa. O pensamento de culpa são um dos que mais podem nos fazer adoecer e vibratoriamente nos levar para doenças, para situações até mesmo de depressão e, consequentemente, fazer com que nós atraiamos espíritos inferiores. O sentimento de culpa tem uma escala, depois você procura aí na internet a escala de Hawkins, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, e aí eu vou compartilhar com você aqui também. A escala de Hawkins. Se eu achar aqui, eu compartilho com você. Então, todos esses cuidados que nós devemos ter, não é a questão da gente esperar a desencarnação chegar para a gente avaliar se nós estaremos ou não nesse ou naquele plano, né? Santa ignorância. Eu achei aqui a escala. Deixa eu compartilhar aqui com você. Deixa eu tirar aqui o slide. Deixa eu ver se eu consigo alternar. Então isso é muito complexo, mas vale a nossa reflexão. Deixa eu vir aqui. Escala das emoções. Ok, viu? Deu certo, né? O que está dizendo aqui? A escala vibracional das emoções. É como se a escala aqui, o nível, né? O nível superior são as frequências mais superiores que nós podemos experimentar. Então, primeiro aqui, a escala da iluminação, depois vem paz, descendo, né? Alegria, amor, e por último aqui, o último sentimento aqui, o penúltimo é o sentimento de culpa. E o último tá vergonha, porque tá em espanhol. Então, o sentimento de culpa é um dos sentimentos que mais baixam a nossa vibração. E automaticamente, a gente está olhando aqui a escala vibracional. Essa tabela de Hopkins é uma tabela que ela analisa a emoção relacionada, a frequência relacionada a cada emoção. Então, a iluminação está aqui em 700, depois vem a paz, alegria, amor, raciocínio, aceitação. Tem outra frase aqui que eu não sei qual é a tradução dela em português. E o que eu gostaria assim, de chamar a atenção de você são os sentimentos de vibração mais inferiores aqui, que são o da culpa, a apatia, também está aqui o sentimento do medo. Olha só que interessante, hein? Olha só que interessante. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui no nosso livro. No livro Quem Tem Medo da Obsessão, para a gente encerrar. Então, a nossa responsabilidade é muito grande depois que a gente tem uma frase que diz que conhecimento é um caminho sem volta. Porque quando nós temos a oportunidade de conhecer, aumenta muito mais a nossa responsabilidade. Né? Tem uma frase que diz que, uma frase até daquele filme, né? Grandes responsabilidades, grandes poderes exigem grandes responsabilidades, daquele filme O Homem-Aranha. Deixa eu ver se a gente já encerrou aqui. Assim permanece junto de nós aqueles que, libertando-se da carne pelo fenômeno da morte, permanecem presos aos interesses do imediatismo terrestre e gravitam em torno dos homens, obedecendo às mais variadas motivações. Viciados procuram satisfazer o vício, vítimas intentam vingar-se de seus algozes, usuários defendem o ouro amoedado, ambiciosos pretendem sustentar dominação, fugitivos da luz trabalham em favor das sombras, famintos do sexo vampirizam sexólatras, gênios da maldade semeiam confusão, alienados da realidade
espiritual perturbam familiares. Não sei se está muito alto aqui o fundo, para baixar um pouquinho. É toda uma imensa população invisível que nos acompanha e influencia, lembrando a observação do apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1, segundo a qual somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Muito mais que simplesmente presenciar nossas ações, transformam-nos, não raro, em instrumentos de seus desejos, manipulando-nos como se fôssemos marionetes. E o exercício, a dica que eu vou compartilhar aqui com você é a seguinte, eu vou pedir para você fazer. Você vai enumerar 3 comportamentos predominantes na sua vida, no seu dia a dia. Por exemplo, você pode fazer agora, como se fosse um diário, sabe? Fazer uma análise nos próximos 7 dias. Quais são os seus comportamentos predominantes no seu dia a dia? Por exemplo, hoje eu estou me sentindo desanimado. Então, você pode colocar assim. Pode fazer até no período da manhã, no período vespertino e à noite. Agora pela manhã eu estou me sentindo alegre. Chega à tarde, eu estou me sentindo triste. Aí depois você pode fazer uma tabela e faz uma análise, né? Você vai somar quais os pensamentos, os comportamentos que estiveram predominantes naquela semana. Com base nisso, você já vai analisar, trazendo com base na verdade do semelhante atrai semelhante. A partir daí você já vai ver desses pensamentos predominantes quais as companhias que você está trazendo como atração mesmo na sua vida, a partir do que você pensa. Então, não há de se estranhar, não há de se ficar com receio, não há de se ficar impressionado com essa frase, com a resposta dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Tudo parte com base nesta realidade, mas nós temos o controle sobre tudo isso. Se os Espíritos nos influem a tal modo, a tal ponto de nos tomarmos as rédeas, de tomarem as rédeas da nossa vida, nada impede que nós, já sabendo dessa realidade, nós podemos escolher quais as companhias que nós queremos para a nossa vida. E um outro ponto muito importante, ter uma vigilância frequente para analisar quais os pensamentos que nós temos que são nossos e quais os pensamentos que vêm como nuvens à nossa volta. E quando virem esses pensamentos, caberá a nós escolher se queremos que esses pensamentos façam morada na nossa cabeça ou simplesmente nós deixemos que esses pensamentos voltem da onde vieram e simplesmente ignoremos, porque eles só vão encontrar morada se nós o abraçarmos. É como se fosse uma visita. Alguém tarde da noite chama a sua casa. Você olha e dependendo de quem for, você vai abrir as portas e recebê-lo. E dependendo de se for uma outra pessoa que não tenha nenhuma afinidade com você, o que você vai fazer? Você vai manter as portas fechadas. Isso é semelhante ao nosso comportamento em relação aos nossos hábitos e às companhias que a gente quer para nós mesmos. Bom, então a gente está encerrando mais esse nosso encontro dessa noite. Quero desejar para você uma excelente sexta-feira. Lembrando e pedindo para você compartilhar esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, é só aqui embaixo, né? Você clica no botãozinho para se inscrever, nas notificações, para estar sempre recebendo as nossas mensagens. Eu quero desejar para você um ótimo final de noite de sexta-feira. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.